a antevéspera de comemorarmos mais um ano de nossa emancipação política no próximo domingo, e o governo do Estado traz, não diferentemente de trazer em outros meses, em outras situações, em outros períodos, mas traz particularmente neste mês de outubro ações importantes, entregues como esta Escola Autocomunicação Demóstenes Cunha Lima, como um anúncio de outras tantas que têm um apelo extraordinário. Quero saudar a presença do nosso amigo que também se esforça em aqui estar, institucionalmente representando a Assembleia Legislativa, mas pelos laços fortíssimos que nutre com Campina Grande, deputado Adriano Galdino. Ao seu lado a presença de Inácio Falcão, filho de Campina, representante de Campina na Assembleia Legislativa, o deputado Doda de Tião. Por ser de Queimadas, pode também ser visto, tido, porque votado já foi em outras duas ocasiões em nossa cidade. As minhas menções mais carinhosas, saudar a representação ou os representantes do Legislativo Municipal Campinense, as pessoas de Anderson Maia e do vereador Murilo Galdino, cumprimentar a todos os demais outros companheiros de trabalho, de primeiro, segundo e outros escalões do governo estadual. E nessas referências eu pontuo a presença do secretário, amigo, professor Alessio, saudar a todos os demais outros integrantes, a figura do meu querido superintendente do DR, Carlos Pereira, que sobre os seus ombros repousam expectativas sempre as melhores e maiores. Recentemente entregávamos, e eu tive particularmente, em nome da família, a oportunidade de agradecer o gesto sensível e as menções em memória do jurista, do parlamentar, do professor Antônio Vital do Rego, meu pai, que foi lembrado por este governo naquele trecho de rodovia ligando Campina Grande até o distrito de Catolé de Boa Vista. E quando agradecia ao governador, não poderia deixar também de agradecer a Carlos Pereira, sensível, conhecedor das nossas necessidades. Pois bem, vocês podem até estar a se perguntar: veneziano, hoje é dia de trabalho em Brasília. Sim, de fato, mas, governador, eu não poderia absolutamente, pela força que representa, que simboliza meu prefeito Jurandir, em seu nome as minhas menções a todos os demais outros gestores municipais. Jurandir é nosso prefeito na cidade de Itaperuá. Eu não poderia faltar ao convite que foi feito pelo governo do estado, na pessoa do governador, ao convite que foi carinhosamente feito pelo filho do homenageado, Renato, que me ligava desde a semana passada, quando nós nos encontrávamos, e ele dizia: Vené, não deixe de participar, porque é muito caro às emoções da nossa família o dever reerguida a estrutura da Escola de Autocomunicação, que leva o nome do meu pai, o pai de Renato, Demóstenes Cunha Lima. Então, na verdade, razões e motivos eu tive para faltar às minhas atividades, às minhas atribuições em Brasília nesta manhã de quinta-feira. E justificava isso ao líder, justificava ao presidente da CCJ. Campina merece esse que não é um esforço, é um gesto de poder cumprimentá-la numa data tão importante, numa data em que nós comemoramos mais um ano de sua emancipação, 151 anos de vida, de autonomia, essa cidade que tanto representa para paraibanos, para nordestinos. Referência não apenas do interior do Nordeste, mas referência para todo o país, por tudo aquilo que Campina diz, mostra e faz. Pois bem, governador, as minhas mais sinceras homenagens. Fico felicíssimo aqui de ter participado como testemunha e assinado junto com Vossa Excelência, junto com o presidente Adriano Galdino, junto com o meu querido Carlos Pereira, da ordem de serviços, para que nós façamos o capeamento interligando o município de Campina Grande nesse trecho pequeno, mas um trecho que de há muito é requerido e é demandado, principalmente pela população que se desloca entre Campina e Puxinanã. Nós, enquanto fomos administradores, governador, apenas uma menção: levamos o asfaltamento, Renato sabe disso, os companheiros integrantes do jornalismo campinense bem lembram. Nós tínhamos o programa Vias Abertas,
Programa que asfaltou e pavimentou mais de 620 ruas, com mais de 110 milhões de reais que nós fizemos. E levamos exatamente até o limite do município de Campina. Legalmente, o município campinense não poderia, minha vereadora, querida amiga, Dona Maria Barbosa, não poderia investir em outro território que não fosse o seu próprio. E isso gerava questionamentos por parte daqueles que, morando em Puxinanã, aquela área, ela tem demandas de Campina, de Lagoa Seca, de Puxinanã, e se perguntavam: veneziano, você veio até a Avenida Paris, Dedé, minha querida Marlene, 15 de novembro, Avenida Paris, ali nos Cuitéis, no Jardim Continental, no meu lado esquerdo, querido bairro do Jeremias, região norte, que foi beneficiada como a Palmeira. E eu justificava, explicava das limitações legais e, portanto, dos impedientes para que nós fizéssemos esse capeamento. Uma demanda antiga que agora o governador anuncia definitivamente para o bom júbilo de todos nós. Como também no carro, e o governador, não sei se me permite, mas pela alegria de ter podido anunciar, e ele vai fazer essas menções, sim, ele dizia: Vené, só não fizemos ainda a João Suassuna por outros entraves que não gerados por essa administração, mas agora nós vamos dar cabo definitivamente à interligação do bairro do Monte Santo até a cidade universitária. Os moradores do Monte Santo muito bem sabem disso, como também os moradores de todos aqueles bairros que integram o maior bairro universitário de Campina. Obra importantíssima para o Hospital da FAP, Renato. Não há dúvidas de que essa interligação facilitará em muito os deslocamentos que todos os dias poderiam estar sendo realizados pela João Suassuna, mas o limite ou os limites impostos terminam por não nos oferecer. São essas as rápidas palavras, governador. Agradecer ao convite formulado para que nós pudéssemos aqui estar, dividindo esse ambiente, minha querida mãe, ex-parlamentar Nilda Gondim, minha esposa, Ana Cláudia, companheiros outros que cá estão com a cidade no momento em que ela recebe, mais uma vez, esse presente. O bom administrador não é aquele apenas que tem iniciativas de fazer o novo, de fazer o engenhoso, de projetar, Rodrigo, algo diferente. O bom administrador também é aquele que sabe, acima de tudo, preservar o já existente. Não é o fato dessa estrutura ter sido erguida em outros momentos administrativos que imporia ou sugeriria a governantes que passaram o desleixo de não ter mantido e preservado um equipamento que alcança a tantas e tantas crianças, a tantos e tantos adolescentes. Professor Andrade, exatamente aí está o diferencial daqueles que administram com o olhar do fazer, com o olhar do renovar, do inovar efetivamente, mas também do preservar. A escola Autocomunicação Demóstenes Cunha Lima, não há exagero nas palavras de Renato, muito menos nas palavras do presidente Adriano, de dizer, de afirmar categoricamente que estava em ruínas. Me recordo muito bem, porque em 2011 ainda estávamos à frente da administração municipal e ouvíamos os clamores dos alunos e dos senhores e senhoras pais. Agora, mais de 4 milhões de reais, um valor extremamente significativo, valor suficiente, inclusive, para erguer outras estruturas. O governador sabe exatamente, tem a compreensão exata do alcance dessa obra. Então, os meus parabéns a todos os que integram a administração pública estadual. O meu agradecimento maior em nome de Campina Grande, de poder mencionar esse prêmio, esse presente, no momento incomum, que é o momento vivido por todos nós nesse mês de outubro. Grande abraço a todos, minhas felicitações mais francas e sinceras aos que serão os maiores beneficiados. Alunos, estudantes que têm, a partir desse instante, uma nova casa, uma casa reerguida, uma casa reconstruída, uma casa à altura dos seus merecimentos. Grande abraço, bom dia a todos.